Olá, como vai? É um prazer estar aqui falando contigo depois de um período sem enviar nenhum vídeo e eu quero te explicar um porquê, até porque a minha sacada de hoje ela tem muito a ver com isso, né? Eu fiquei praticamente um mês já faz, peguei uma gripe muito forte e no final de janeiro e junto com uma sinusite muito forte atingiu principalmente voz. Então eu fiquei 3 dias sem falar nada, eu fiquei praticamente aí uns 15 dias com muito pouco de voz, mas tá tudo bem. Então eu voltei agora para ficar, né? E para dividir contigo uma sacada que eu tive nesse período que eu fiquei muito doente, que eu acho que vale para você, e toda inspiração vinda do coração, ela deve ser compartilhada, é um pouco de como eu acredito, né? Muitas vezes eu fiquei me remetia um pouco quando eu trabalhava no mundo corporativo, na correria, na loucura que eu tinha, eu viajava muito ao trabalho e sempre correndo, nunca respeitando o meu corpo, não conseguindo descansar porque a cada dia eu estava dormindo num lugar diferente, num estado e numa temperatura diferente. Eu sempre fui apaixonada por estar no campo, estar com as pessoas, então eu sempre tive muita entrega. Só que isso eu sei que custou muito para o meu corpo, né? Eu senti que a minha qualidade de vida, eu poderia também ter feito durante o meu período que eu estava trabalhando, buscado um equilíbrio. E ter ficado doente todos esses dias, principalmente ter ficado sem voz, eu fiquei 3 dias sem conseguir falar nada. Cancelei todos os meus, no meio de super gás, cheio de motivação, um monte de conteúdos, muitas coisas para passar e eu não conseguia. E isso me fez refletir, né? Porque quando a gente tem algum problema ou a gente está acelerado com alguma atividade, um projeto, quando você está bem naquela alta performance que está no piloto automático, a gente coloca muita exigência em cima do nosso corpo, em cima da nossa mente, em cima da nossa disposição. E muitas vezes o corpo ele vai dando sinais e você não vai notando, até a hora que simplesmente ele para e pede um respiro. E foi muito interessante que é como se eu brinquei que era a hora realmente de parar, porque meu computador começou eu trabalhei muito fortemente no final do ano, então meu computador ele estava dando problema e eu comecei a ficar doente, então todas as minhas máquinas, né, que eu precisava para fazer meu trabalho acontecer, elas estavam pedindo para eu repousar, era como se fosse um sinal, Aline, para. E aí, ter ficado sem voz me fez refletir do quanto que muitas vezes a gente perde o equilíbrio para realmente ser comprometido e fazer um bom trabalho. Não estou dizendo que a gente tem que não ser comprometido, mas eu acho que a gente tem que saber ter equilíbrio e saber silenciar. Encontrar esses momentos onde que nós podemos silenciar e ouvir a nossa voz interior, ouvir a nossa intuição, ouvir o nosso mentor interno como se fosse a nossa inspiração maior falando ou buscando inspiração para outros projetos. Serenar, silenciar, meditar, se acalmar, equilibrar, seja o nome que você dê. É super importante você saber a hora que você precisa ter um equilíbrio entre corpo, mente e espírito para que a sua carreira ela possa fazer acontecer. Isso é um conteúdo muito diferente do que eu trago normalmente. E quem me conhece sabe que eu sou muito acelerada, vivo puxando, meus amigos vivem puxando minha orelha desde o mundo corporativo, que eu não paro, a Aline é uma máquina, a Aline está sempre trabalhando. E realmente eu achei que era hora de mudar a forma, porque eu tinha mudado a roupagem. Hoje eu estou empreendedora há 2 anos, sou apaixonada pelo que eu faço, tenho muito brilho e amor no que eu faço, mas eu também não estava respeitando o meu corpo, então eu mudei a roupagem e eu continuei machucando o meu corpo em termos de cansaço, de estresse, de ansiedade, e isso não estava sendo legal. Então esse período de ter ficado sem voz, e o que a gente acontece quando normalmente a gente fica doente ou algum problema acontece? A gente fica brigando internamente. Então nos primeiros dias eu fiquei brava porque eu tinha conteúdo para gravar, eu tinha coisas para lançar e eu tentava gravar, não saía a voz, eu ficava muito irritada e eu comecei a me perguntar se era esse tipo de energia e inspiração que eu queria passar para as pessoas que me ouvem, e definitivamente não era. Então foi um período de ausência, mas ao mesmo tempo de profundo mergulho dentro de mim para realmente colocar, se eu quero transformar aí
a sua carreira, se eu quero te ajudar, eu preciso gerar conteúdos que possam te inspirar. E eu não estava inspirada nem nesse momento para gerar uma luz, um brilho para você. Então esse meu momento de sumiço, ele tem a ver com esse mergulho de me perguntar: como eu posso passar mais brilho e mais conteúdo, mais conhecimento, respeitando quem eu sou, a minha essência e principalmente esse equilíbrio de corpo, mente e espírito. E muitas vezes a gente esquece isso, principalmente no mundo corporativo, porque tem resultados, projetos, prazos, pressão. E ainda mais agora que só se ouve crise, crise, crise. Quem não está trabalhando fica desesperado, quem está trabalhando tem muita ansiedade, medo de perder o emprego ou com muita pressão porque às vezes diminui os recursos e você tem que trabalhar mais. Só que você não pode se esquecer que o trabalho é uma parte importante da sua vida, mas ele não é só isso. É importante você ter um equilíbrio, seja uma boa alimentação, fazer pausas no seu trabalho, simplesmente você parar por 5 segundos e respirar. Quantas vezes você para respirar, para se alongar, para se esticar? Então, a minha sacada de hoje é: busque o seu equilíbrio, busque esse lugar que você possa silenciar, onde você possa se conectar com você mesmo, a quem você é, com a sua essência, para que realmente quando você entrar em atividade, você entre com a sua melhor versão, você entra com tudo. Eu vejo o quanto, estando um pouco mais disposta e ter feito essa pausa, respeitado um pouco mais, e retornado para a minha essência, foi fundamental para gerar mais qualidade no meu trabalho. Então, às vezes, a gente fica brigando com a gente mesmo para poder silenciar, parar ou simplesmente oxigenar melhor as ideias, os projetos. E muitas vezes nós ficamos brigando internamente e não ouvindo sinais corporais ou sinais da nossa própria intuição, aquela vozinha, né, que fica falando: para, vai por aqui, não vai por ali. E muitas vezes a gente se esquece. E isso gera uma série de problemas que eu quero gravar um vídeo que eu tive um outro insight falando sobre burnout, que é realmente essa estafa aí mental, psicológica, que a pessoa realmente começa a ter reações emocionais muito desequilibradas. E isso, o seu corpo, ele dá sinais, o nosso corpo fala. Então, ouça o seu corpo, silencie, busque esse equilíbrio e ouça a sua voz interior, porque você tem aí um mentor lindo que pode te ajudar a olhar os seus projetos de uma forma diferente e você pode realmente oxigenar melhor as suas ideias e simplesmente manter um equilíbrio para que os seus projetos eles saiam com muito mais a sua cara, com a sua melhor versão, né? Colocar minha melhor versão para você tá inteira, tá entregue. E quando eu me senti entregue, como eu me senti agora, eu resolvi gravar isso para você. Então, tô de volta, tô me cuidando. E eu espero realmente que você possa também se cuidar para realmente sua carreira ela ser maravilhosa e a sua vida incrível. Um grande beijo e até mais!